Ele não fez isso sozinho. Esta é a frase que ecoa pelos corredores da justiça e assombra a memória coletiva de uma pequena cidade paraibana até os dias de hoje. Ele não apenas planejou o inimaginável, como convenceu outras pessoas a caminharem ao seu lado, rumo ao abismo mais profundo da moralidade humana. Em 2012, a cidade de Queimadas, no interior da Paraíba, era o retrato vivo da serenidade e da pureza aparente. Com suas ruas tranquilas e o ritmo cadenciado das pequenas comunidades, o lugar respirava uma confiança mútua, fundamentada em laços de sangue e fé. As pessoas se conheciam pelos nomes, as portas das casas muitas vezes permaneciam abertas e a religiosidade não era apenas um hábito dominical, mas o alicerce sólido que ditava o ritmo da vida social de cada cidadão. Naquele ambiente, o mal não era esperado, e por isso mesmo, encontrou o terreno perfeito para germinar. No centro desse cenário de paz, surgia a figura de um homem que desafiava qualquer estereótipo comum de vilão. O mentor não era um estranho vindo de fora ou uma ameaça visível que causasse receio imediato. Ele era um líder respeitado, um exemplo de conduta e uma voz ouvida com profunda reverência. Sua ascendência moral sobre os outros era fruto de anos cultivando uma imagem de integridade, amizade e sabedoria. Ele possuía aquele magnetismo silencioso que atrai seguidores sem nunca precisar elevar o tom de voz. Era o tipo de pessoa a quem os vizinhos pediam conselhos e em quem os amigos depositavam segredos íntimos. No entanto, por trás dessa máscara de benevolência, ocultava-se uma mente meticulosa que via na lealdade alheia apenas o combustível para seus próprios desejos sombrios e distorcidos. Para realizar o que pretendia, ele não buscou estranhos em becos escuros. Ele buscou nos laços mais sagrados da convivência humana, a amizade genuína e o parentesco. O círculo de influência foi construído com uma precisão cirúrgica, selecionando homens que já orbitavam sua esfera de autoridade. Irmãos, primos e amigos de longa data formaram uma célula impenetrável, onde a confiança era a única moeda de troca aceita e o silêncio era a regra absoluta. Ele não precisava de cúmplices comuns. Ele precisava de extensões de sua própria vontade. Indivíduos que o vissem não apenas como um companheiro de festa, mas como um guia infalível para uma vida de prazeres ocultos. A semente da manipulação foi plantada de forma quase imperceptível. Começou com conversas casuais em reuniões sociais, entre um café e outro, onde ele lançava pequenas provocações que testavam os limites morais de seus seguidores. Eram comentários sutis sobre o que o grupo merecia, sobre como eles eram especiais e como as regras comuns da sociedade não deveriam necessariamente se aplicar a homens tão unidos e devotos. Ele utilizava o escudo religioso de maneira perversa, distorcendo passagens e conceitos de fé para validar comportamentos que, em qualquer outro contexto, seriam vistos como atos de pura barbárie. A autoridade moral que ele exercia transformava o pecado em provação e a luxúria em uma forma de recompensa divina concedida aos leais. Antes de continuarmos com os detalhes perturbadores desta orquestração, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Lentamente, a percepção de realidade daqueles homens começou a sofrer uma erosão irreversível. O mentor os convencia de que o mundo exterior era profano e que apenas dentro daquele círculo eles encontrariam a verdadeira gratificação. Ele começou a desumanizar as mulheres da própria comunidade, tratando-as não como vizinhas ou amigas, mas como objetos destinados a servir ao propósito maior do grupo. Foi em um desses encontros, sob o manto da normalidade cotidiana, que ele revelou a ideia pela primeira vez. Não foi apresentada como um crime, mas como uma celebração da fraternidade deles, um presente especial que ele providenciaria para todos. Ele tratava o horror como uma mercadoria,
algo que eles mereciam por sua fidelidade absoluta. O momento mais perturbador não foi apenas a sugestão do plano, mas a reação imediata dos seguidores. Diante de uma proposta que deveria ter causado repulsa instantânea, o que se seguiu foi um silêncio carregado de expectativa. Aqueles homens, criados sob os princípios da honra, não recuaram. Pelo contrário, em vez de questionarem a loucura que lhes era apresentada, eles se inclinaram para a frente, com os olhos fixos no líder. Eles não queriam fugir daquela escuridão. Eles pediram para ouvir mais, seduzidos pela promessa de um poder que jamais imaginaram possuir. O pacto de silêncio já estava assinado na alma de cada um, antes mesmo que a primeira máscara fosse colocada no rosto. A manipulação estava completa. E o horror coletivo apenas começava a tomar forma nas sombras de uma cidade que ainda dormia em paz, sem saber que seus próprios filhos planejavam o seu pior pesadelo. A partir daquele momento, a individualidade de cada um daqueles homens começou a se dissolver como sal em água corrente. O eu deixou de existir para dar lugar a uma vontade coletiva, meticulosamente moldada pelas mãos do mentor. Ele não precisava gritar ordens ou usar de força bruta. Bastava um olhar sugestivo, uma frase inacabada ou um conselho sussurrado para que os outros as seguissem como se fossem seus próprios pensamentos originais. A erosão da personalidade foi tão profunda que as fronteiras entre o certo e o errado foram sistematicamente apagadas, substituídas por uma nova moralidade interna, válida apenas para aquele grupo seleto e impenetrável. A individualidade era agora vista como uma fraqueza perigosa, um resquício de uma ética antiga que eles, sob a orientação constante do líder, acreditavam ter superado em nome de uma lealdade maior. Essa erosão da alma permitiu que o absurdo fosse gradualmente normalizado no cotidiano dos seguidores. O crime que estava sendo gestado nas sombras não era mais discutido como uma violação brutal ou como um ato de violência extrema. Ele foi requintado sob a narrativa de um presente ou de um rito de passagem exclusivo para os membros do círculo íntimo. O mentor utilizava uma retórica perversa para convencer seus subordinados de que eles eram detentores de um direito especial, uma espécie de recompensa terrena por sua fidelidade incondicional. O sofrimento das futuras vítimas era minimizado, transformado em um detalhe técnico necessário para a realização do evento que consolidaria a união eterna do grupo. A crueldade, travestida de camaradagem, tornava-se palatável para homens que haviam perdido completamente sua bússola moral básica. As reuniões de planejamento ocorriam sob o nariz da pacata comunidade de queimadas, muitas vezes disfarçadas de simples encontros sociais, jantares de família ou reuniões de caráter religioso que inspiravam profunda confiança nos vizinhos. Enquanto a cidade dormia ou se preparava para as rotinas pacíficas, o grupo se reunia em ambientes fechados para discutir horários, rotas de fuga e a logística detalhada do horror. Entre sorrisos falsos e apertos de mão cordiais na praça da igreja, eles trocavam olhares cúmplices que carregavam o peso do plano sinistro. O mentor criava uma atmosfera de superioridade intelectual, convencendo o grupo de que o segredo compartilhado os tornava protegidos e elevados acima do restante dos moradores comuns da cidade. Para eles, o silêncio não era apenas uma precaução, mas uma marca de distinção e poder. A engenharia do crime foi desenhada com uma precisão que beirava o sadismo metódico. O uso de máscaras não serviria apenas para ocultar as identidades físicas, mas para criar um distanciamento psicológico vital entre os agressores e suas ações covardes. O mentor sugeriu a simulação de um assalto violento para desviar a atenção das autoridades e garantir que ninguém pudesse ser ligado diretamente ao grupo durante as primeiras investigações. Cada movimento era coreografado com frieza. Quem abriria a porta?
quem controlaria os reféns e como seria a abordagem inicial. Tudo foi planejado para que o caos parecesse externo e aleatório, quando, na verdade, cada segundo era fruto de uma vontade controlada, fria e calculada para evitar qualquer tipo de falha ou resistência. No entanto, em um desses encontros nas sombras, a hesitação surgiu como um sussurro indesejado. Um dos seguidores, tocado por um vestígio de remorso ou pelo medo paralisante das consequências, demonstrou insegurança sobre a execução. Foi um momento de tensão elétrica onde a máscara de benevolência do mentor caiu por um breve e revelador instante. Ele não usou violência, mas uma pressão psicológica devastadora. Com palavras carregadas de chantagem emocional, ele lembrou o homem de seus laços de sangue e de sua dívida de gratidão. O grupo, agindo como uma matilha, rapidamente cercou o dissidente com olhares de reprovação e sussurros que falavam em traição. A pressão coletiva foi o martelo que esmagou a última resistência, trazendo-o de volta à obediência cega. A desumanização das vítimas foi o golpe de misericórdia na moralidade do grupo. Nas conversas do mentor, as mulheres visadas deixaram de ter nomes ou histórias de vida. Elas foram reduzidas a acessórios, meros elementos de cenário necessários para que o desejo coletivo fosse satisfeito sob o manto da noite paraibana. Essa linguagem desumanizadora retirava o peso da culpa, permitindo que os agressores vissem o crime não como um ataque a seres humanos conhecidos, mas como a execução de uma tarefa ritualística. O pacto de silêncio foi então selado com uma confiança inabalável na impunidade total. Eles acreditavam piamente que, por serem considerados homens de bem aos olhos da cidade, estariam sempre acima de qualquer suspeita, protegidos pela própria perfeição moral que simulavam com maestria perante toda a sociedade de Queimadas. O palco estava montado e o pacto estava irrevogavelmente assinado. A noite do crime chegou envolta em uma precisão matemática que beirava o macabro. Sob as máscaras de plástico, não existiam mais laços de amizade ou compaixão. Existiam apenas peças de uma engrenagem fria e impiedosa. Cada movimento executado dentro daquela residência era um eco exato das instruções detalhadas que o mentor havia plantado na mente de seus seguidores durante semanas. Eles invadiram o local simulando um assalto, mas a violência empregada era coreografada como um espetáculo de horrores. Não houve gritos de hesitação ou momentos de dúvida entre os agressores. Apenas o som abafado de movimentos coordenados e a respiração pesada sob o disfarce. A sincronia era assustadora, como se o líder estivesse movendo seus próprios membros através dos corpos daqueles homens, controlando cada gesto de brutalidade. As vítimas, amarradas e mergulhadas em um terror absoluto, não podiam enxergar os rostos conhecidos sob o plástico, mas o crime que se desenrolava era o ápice da desumanização sistemática que o grupo havia cultivado nas sombras. A barbárie ocorreu em um silêncio operacional, selando o destino de todos os envolvidos naquela noite fatídica. Ao raiar do sol sobre Queimadas, a máscara física foi prontamente substituída pela máscara social da respeitabilidade. Os homens retornaram às suas rotinas diárias com uma calma que desafiava a lógica humana. Um dos seguidores foi visto comprando pão logo cedo, comentando casualmente sobre o clima com o padeiro local. Outro compareceu ao seu posto de trabalho com a pontualidade e a diligência de sempre, cumprimentando os colegas com a mesma cordialidade de anos. O mentor, inabalável e sereno, circulava pela cidade, mantendo sua postura de autoridade moral, recebendo cumprimentos respeitosos de quem o via passar. Eles até participaram de rodas de conversa sobre a notícia da violência ocorrida, fingindo uma indignação sincera, enquanto o sangue das vítimas ainda parecia manchar invisivelmente suas mãos. A vida seguia seu curso normal na superfície,
E a capacidade desconcertante daqueles homens de dissociar o monstro noturno do cidadão exemplar era a prova definitiva do sucesso da manipulação psicológica imposta pelo líder. A investigação policial, no entanto, começou a fechar o cerco com uma rapidez e eficiência que o grupo jamais previu em seus planos. Quando os primeiros interrogatórios foram conduzidos, a sofisticada programação mental instalada pelo mentor começou a apresentar fissuras profundas. A pressão exercida pelas autoridades, munidas de evidências técnicas e contradições evidentes nos depoimentos iniciais, agiu como uma marreta pesada contra o muro de silêncio do pacto. Alguns seguidores, ao serem confrontados com a realidade nua e crua fora da bolha de controle, sentiram o peso esmagador do que haviam cometido. O suor frio escorrendo pelos rostos, o olhar esquivo que evitava qualquer contato visual e o tremor nas mãos revelavam que a vontade coletiva estava se fragmentando irremediavelmente. A lealdade, antes considerada inquebrável, agora oscilava perigosamente sob a ameaça iminente da prisão e da desonra pública diante de seus pares. A revelação oficial dos nomes dos envolvidos caiu sobre a pequena cidade de Queimadas como um trovão ensurdecedor em um dia de céu limpo. O choque da comunidade foi visceral. Moradores que dividiam os mesmos bancos de igreja e as mesmas mesas de jantar com os agressores simplesmente não conseguiam processar a informação. Como poderiam aqueles homens, tidos como bons pais de família, vizinhos prestativos e cidadãos de bem, serem os arquitetos de tamanha crueldade? A sensação de traição era coletiva e asfixiante. A cidade descobriu, da maneira mais dolorosa e traumática possível, que o mal não possui um rosto óbvio e que a confiança cega pode ser, muitas vezes, o terreno mais fértil para o florescimento de um predador silencioso. A imagem de paz de Queimadas foi estraçalhada para sempre, deixando um rastro de medo e desconfiança que marcaria gerações futuras. Dentro das salas frias de interrogatório, o confronto psicológico atingiu seu ponto mais dramático. Mesmo diante de provas irrefutáveis, alguns seguidores ainda buscavam desesperadamente o olhar do mentor, esperando por um sinal, uma palavra de comando ou um gesto que os validasse ou os protegesse do abismo. A influência do líder era tão arraigada que, para alguns deles, a traição ao pacto de silêncio parecia um pecado moral maior do que o crime brutal que haviam perpetrado. Eles tentaram, até o último instante, assumir culpas isoladas para tentar poupar a figura central que tanto idolatravam. No entanto, a máscara de benevolência do mentor finalmente caiu por terra quando ele, em um ato desesperado para salvar a própria pele, começou a apontar o dedo acusador para os mesmos homens que ele havia recrutado e jurado proteger. A desilusão foi o golpe de misericórdia na psique dos seguidores, que viram seu guia se transformar em um homem pequeno, egoísta e covarde. A realidade pós-crime transformou a vida de todos os envolvidos em um deserto de ruínas emocionais e sociais. Famílias inteiras foram destruídas pelo estigma. Casamentos foram desfeitos e o peso da barbárie marcou de forma indelével a história da região. A percepção final que emergiu de toda essa tragédia foi devastadora. A manipulação do mentor não apenas aniquilou a vida das vítimas diretas, mas destruiu a própria essência humana dos agressores. Eles se tornaram cascas vazias de si mesmos, prisioneiros perpétuos de um ato que jamais conseguiriam esquecer ou justificar moralmente. O aspecto mais assustador dessa história não foi apenas a logística fria do crime ou a violência física extrema, mas a facilidade assustadora com que uma mente brilhante e perversa conseguiu orquestrar e anular a vontade de outros, transformando cidadãos comuns em cúmplices voluntários do horror absoluto. Ao final desta jornada sombria, resta uma reflexão que ecoa muito além dos limites geográficos da Paraíba.
Quão vulneráveis somos, de fato, à influência daqueles em quem depositamos nossa confiança e respeito? A história desses homens em queimadas serve como um alerta permanente sobre a fragilidade da consciência individual quando confrontada com o carisma e a retórica de um manipulador nato. O mal não agiu em isolamento. Ele necessitou de braços, pernas, mentes e silêncios cúmplices para se materializar plenamente. E, enquanto houver alguém disposto a abdicar de sua própria bússola moral em troca de um sentimento distorcido de pertencimento, proteção ou poder, novas sombras continuarão a se projetar sobre a nossa sociedade, lembrando-nos de que o monstro mais perigoso é sempre aquele que caminha ao nosso lado, sorrindo gentilmente e pedindo nossa total e irrestrita confiança.